Salve, salve, massa atleticana de todo o planeta! Estamos começando aqui mais um programa, eu acredito, no canal Noticioso. E hoje nós temos assunto para falar aqui, hein? Vamos falar sobre essa derrota do Galo lá no Chile. Vamos dar aí atualizações sobre o novo treinador do Atlético, Jorge Jesus, né? O possível novo treinador do Atlético. E também vamos falar aí sobre o novo diretor da base do Atlético. Mas como é de praxe, estou aqui mais uma vez acompanhado pelo sábio, fiel comentarista Thiago de Araújo. E aí, como é que você tá, cara? Thiagão, como é que você tá? Feliz? Mais ou menos, né? Mais ou menos? Calil sempre fala, né? Igual ele falou a última vez, que o Galo, ele tem esse poder, né? Ele acaba com o dia da gente, com a semana da gente, então a gente tem muita coisa pra falar hoje. Ô, Thiago, você tá falando em Galo, né? Esse troféu do Galo aqui no, pois é, no meio cara, da mesa aqui, ó. A gente tá com Corrida uma visita ilustre aqui, cara. A gente vai falar no final do programa aí, esse troféu aqui. Maravilhoso, do né? Galo. A gente tem muita coisa legal hoje. No final do programa a gente vai ter uma surpresa aí pra vocês. Beleza. Bom, então falando um pouquinho do Atlético, primeiramente, Thiago, vou pedir pro torcedor aqui, já curte esse vídeo agora. Já curte porque vocês ajudam demais o canal. Queria também pedir para você, se você é novo aqui, se inscreva no canal, acionando o sino de notificações para você ficar por dentro de todo o conteúdo do canal. E eu queria também aqui agradecer a todos vocês foram 17, mais de 17, quase 18 mil. Quase 18 mil visualizações no último vídeo, no último programa. Então, assim, devemos muito agradecimento a vocês, porque esse programa só tá acontecendo, só tá do jeito que tá por conta de vocês. Mas aí, pra gente começar o programa aí com a perna direita, ou perna esquerda, na verdade, Thiago, fala um pouquinho sobre a partida de ontem. Como é que foi o Atlético lá no Chile? Cara, ontem, vou começar a falar da transmissão, né? Que a gente não teve transmissão em nenhum canal, então eu assinei ontem. Peraí. Volta aqui. Não, você fez a transmissão. Nós do canal, eu acredito, inclusive verdade. Vou convidar todos vocês, fizemos ontem a transmissão lá no Instagram. Então, assim, se você gosta do Atlético, quer acompanhar os jogos do Atlético, segue o nosso Instagram lá, canal Eu Acredito, @canal Eu Acredito, porque lá a gente faz transmissão de todas as partidas. Aí a pessoa fala assim, Thiago, não, mas eu já tenho o Premier assinado e tudo, mas às vezes você não tá em casa, né? Às vezes você tá na rua, então vai lá agora, pega seu celular e vai lá no Instagram, @canal Eu Acredito, porque lá a gente tá fazendo transmissão de todas as partidas, inclusive a partida de ontem, a gente fez. Legal demais. Eu até vi, hein? Só que como eu tava... hoje as transmissões, elas estão com várias outras opções, né? De streaming e via internet. E ontem eu queria experimentar o DAZN, né? Que é aquele aplicativo. E eu assinei, você tem um mês grátis. E eu queria ver como que eles faziam, né? E ontem eu tive uma grata surpresa. Foi assim. boa, né? Foi muito boa a transmissão, não teve nenhuma interrupção. E eu meio que fiz na minha casa eu uso Apple TV, eu joguei do meu telefone pra televisão. Cara, ficou uma transmissão como se tivesse Fox, na Fox Sports em HD, assim, foi excelente a transmissão. E a gente fez a transmissão, na verdade, ontem foi deles mesmo, né? Você passou das... a gente filmou a televisão, né? Filmou e joga no Instagram pro pessoal assistir. É a mesma transmissão. É isso que eu queria falar, mesmo. A transmissão deles tá realmente muito boa. Eu acho que é o futuro, assim, dos jogos, né? São vários campeonatos e a Globo, ela acaba não conseguindo também fazer esse combinado com todos os campeonatos. Então, acho que é uma nova modalidade agora, assistir os jogos pela internet. Então, eles estão aprimorando o streaming, tá ficando bem legal, tá? Mas é um assunto de tecnologia, depois nós vamos fazer um outro programa aqui só sobre isso, né? Vamos falar um pouquinho do jogo aí. Mas sobre o jogo, cara, ontem eu tive, assim, eu fiquei bem decepcionado. E aqui, gente, vamos ressaltar que eu e o Henry, nós não somos engenheiros de obra pronta, não. Aqui a gente não critica porque perde e elogia quando ganha. Eu acho que a gente tem que ver um contexto. O contexto do Galo ontem, embora tenha sido num estádio com grama sintética e nitidamente a gente vê que a bola corre diferente, né? Mas isso não é desculpa para o futebol apresentado ontem por um time realmente misto do Atlético, mas um time misto do Atlético tinha obrigação de ganhar daquele time do Chile. Pelo menos empatar, né, Não, Thiago? pelo menos empatar, né? Então eu acho que foi péssimo, eu acho que também reflete um pouco da visão da diretoria, da falta de interesse com a Copa Sul-Americana, porque eu acho que na época do Calil, por exemplo, o Calil passava também uma confiança maior para os jogadores, no sentido de valorizar as competições, de valorizar os jogos. Eu acho que a gente começa de cima, assim, sabe, hein? Eu acho que precisa realmente ter um respaldo da diretoria. Eu acho que também não foi acertada a decisão de poupar alguns jogadores, quer dizer, a maioria dos jogadores
titulares, mesmo porque o time titular ele precisa de conjunto. Entende o que eu falo? Então, tipo assim, é um time que precisa treinar. Jogar mais, ele precisa jogar mais, ele mais precisa estar mais junto, ele precisa ter mais cancha ali. E nós estamos no começo de uma temporada. É claro que, junto com a fisiologia, um ou outro, você tem ali que realmente poupar. Você vê que está no limite muscular, para dar um respiro ali, mas um ou outro, gente. Não é para poupar o time inteiro, mesmo porque nós estamos perdendo a chance de estar ali colocando um conjunto e colocando o time para jogar, que é o que nós precisamos. Então a gente tem que... ontem a gente viu nitidamente que nós não temos elenco para comportar todas as competições que nós temos esse ano. Então, assim, é mais que urgente... não só por um jogo que a gente analisa isso, a gente já tem visto isso de um tempo para cá e ontem foi muito preocupante para ver o que nós temos ali de suplentes. A gente olhava para o banco e não tinha realmente opções assim de qualidade nenhuma, nem no campo tinha gente de qualidade, quanto mais no banco. Então isso é o que realmente chamou atenção e o que preocupou. Agora os destaques negativos ontem para mim foi o Vinícius. O Vinícius, eu acho que eu esperava bem mais dele no jogo. Mais uma vez, né, Thiago? Mais uma vez. E os destaques positivos, embora não existiram tantos, mas eu gostei muito do Cleiton, achei que ele não teve culpa nenhuma do gol, achei que ele foi seguro, embora também o time do Chile não conseguiu imprimir nenhum risco ao Galo. Tipo assim, a primeira bola que foi no gol, eles conseguiram fazer. Eles têm muito domínio de bola, eles têm posse de bola, então o jogo deles, vindo muito aí dos técnicos argentinos, né, que predominam lá no Chile, eles têm muito essa escola de tocar a bola, mas sem nenhum tipo de objetividade, sem nenhum tipo de produtividade. Então eles tocam muito bem a bola no campo deles e eles não conseguem meio que passar do meio campo com qualidade. Então eles têm muita posse de bola, mas o Galo ontem caiu nessa roda e não conseguiu fazer o que precisava para poder fazer o empate ou tentar a mesma vitória, que era para mim uma obrigação um time como o do Galo, né? Mesmo com um time misto. E aí você falando aí do Vinícius, na verdade, Thiago, eu juro, eu fico me perguntando sempre, qual foi a grande partida do Vinícius no Atlético para credenciar, para ele ter tantas oportunidades no Atlético? Ele tá sempre entrando, sempre que precisa de alguém, ele que entra. Sempre que o Casares não tá jogando, ele tá jogando, ou o Natan, né? Então, assim, eu fico me perguntando, e o pior, um jogador que eu canso de falar lá no meu canal, que eu já falei aqui também no canal Noticioso, é o Bruninho. Um jogador novo, um jogador que já demonstrou muita qualidade, né? Um jogador que é nosso. Porque se o Atlético vai lá e valoriza, por exemplo, o Natan, o dinheiro não vai para o Atlético, o dinheiro vai para o Chelsea. Ou o Papagaio que está emprestado. Ou o Papagaio vai para o Palmeiras. E aí a gente tem os jogadores da qualidade do Bruninho no banco. E aí a gente começa jogando com o Vinícius. E o pior, jogou até a final ontem, né? Ele nem trocou, ele nem substituiu. Sentido. Então ontem eu ia terminar de falar isso, exatamente os pontos positivos que eu achei. É o Bruninho que sempre que entrou muito pouco nos jogos, mas sempre que entrou, movimentou ali, ele conseguiu. No último jogo que ele entrou, na verdade, que ele ficou um pouquinho mais segurando a bola, um pouquinho, o pessoal começou a chamar de barbantinho. Mas, gente, é uma partida, né? A gente tem paciência com tantos jogadores, quantos jogadores que fizeram partidas infelizes, aí agora a gente vai queimar um garoto, né, uma criança praticamente aí, por causa de uma única partida, sempre que 99% das partidas que ele entra jogando muito bem, ele faz a diferença, todo mundo, até os próprios adversários, até eu estava comentando com o Thiago aqui antes de começar o programa, aquele corneta do Vila, né, aquele garoto que ficou famoso aí na internet porque ele estava cornetando o time do Vila, sem palavrão, tudo, ele foi falar do jogo que o Vila até venceu o Atlético na ocasião, e ele falou assim, não, o Vila estava dominando a partida até a entrada do Bruninho, porque o Bruninho entrou e acabou com o jogo. O Bruninho entrou jogando muita bola. Então, assim, gente, pelo amor de Deus. Aí eu me pergunto, Thiago, o que está acontecendo dentro do Atlético que o Bruninho está tendo oportunidade? Aí é que eu acho que é uma grande questão que eu estava olhando ontem depois do jogo, não só pelo jogo, mas é uma coisa que eu já queria ver há um tempo. Eu estava vendo algumas fontes de salários de jogadores. Então eu até comentei com o Henry, eu não vou ser leviano de divulgar isso aqui. Você nem queria falar, né? Eu nem queria falar sobre isso aqui, porque eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter muita certeza para falar. E a fonte que eu peguei não é uma fonte completamente 100% segura, então por isso que eu não vou falar aqui o que eu vi ontem, que eu acho que a gente tem que também ter muita responsabilidade. Mas teoricamente, pelo que a gente sabe, jogadores como Terans, Michael Bolt, Jair, Vinícius, são jogadores que têm salários, não são salários baixos.
São salários que... Porque esses jogadores vieram para ser uma solução. Papagaio. Gente, o Papagaio vai embora em dezembro. O Papagaio, ele jogou uma vez pelo Galo, assim, uns 10 minutos. Eu nem sei para que ele veio. Se ele não está sendo nem reaproveitado na reserva do time misto, eu não sei para que o Papagaio veio. Então ele veio aqui para receber salário? Será que isso aí é jogada com o empresário? Então, assim, esse dinheiro que o Galo está empregando nesses jogadores, eu acho que já deu para ver que é um dinheiro jogado fora. E é um dinheiro que a gente poderia estar potencializando em contratações de peso, contratações que vão efetivamente resolver determinadas posições no Atlético. E eu tenho certeza que na base a gente tem 5 jogadores lá que são melhores do que esses que eu falei. Thiago, porque a gente não está tendo resultado com esses jogadores. Eles já tiveram oportunidades. Bolt não teve oportunidade? Jair não teve oportunidade? Terans não teve? O Jair, eu até abro uma ressalva para ele. Ontem ele foi um dos melhores. Não só ontem. Né? O Jair já mostrou futebol no Atlético. Aquele gol que ele fez cobertinho. Mas eu acho, sinceramente, é pouco pelo status que ele veio. É pouco pelo status de solução de uma posição que ele veio. Então eu acho que ainda é pouco Jair, embora ontem ele tenha se destacado um pouco mais do resto do grupo, que não era difícil. Acredito que eu e Henry jogando, igual a gente tem a nossa pelada lá, a gente ontem fazia melhor. Pelo menos a gente não passava aquela vergonha que foi ontem, né? Ontem foi um jogo agoniante, eu tava doido pra acabar. Falei, gente, que pesadelo esse time do Galo. Tava horroroso. Então eu acho que a gente precisa rever algumas questões, porque são questões administrativas que refletem diretamente no clube. Nós temos vários campeonatos durante o ano e a gente precisa, mais do que um time principal, a gente precisa de elenco. E é isso que a gente está questionando. O Rui Costa, que a gente elogiou e deu a carta de confiança, até agora não trouxe nenhum jogador. Tá certo que o técnico tá difícil, nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Agora, jogador, já passou da hora de ter trazido pelo menos 2 nomes aí para tentar equacionar um pouco melhor esse elenco. Então, a gente acha que tá precisando realmente de ter um empenho maior com relação a essa questão dos jogadores e tomar algumas atitudes mais drásticas para ver se a gente consegue reformular esse elenco com o nível que a gente precisa mínimo para a gente poder tá aí almejando alguma competição esse ano. Nós temos brasileiro, nós temos sul-americana e nós temos Copa do Brasil. A gente precisa realmente ter um elenco mais qualificado para poder estar aí brigando por títulos nesse ano. E aí só vou citar aqui alguns pontos, 3 pontos na verdade, do que você falou, voltando a reafirmar o que eu falei no caso do meio de campo. Vinícius? Não, o outro, o volante. Do Natan? Não, Jair. O Jair. Tá. O Jair. Por que eu falo do Jair? Porque o Jair, ele já mostrou qualidade no Atlético. Então é um cara que ainda vale a pena a gente ter um pouquinho de esperança que ele pode vir a ser solução para o Atlético. Futura, não atual. Agora, outros pontos que você falou com relação ao posicionamento do que você falou, que você citou, do Vinícius, por exemplo, que ontem terminou o jogo jogando. E aí você falou do Papagaio, né? Que não tá entrando nem em jogos que... Gente, saiu o Alejandro, entrou Michael Bolt. Então, assim, qual que era a substituição óbvia ali, ou pelo menos pra gente ver o jogador, já que tava aquele problema que tava aquele jogo, por que não colocou o Papagaio pra gente poder ver o cara jogar? Mas aí, sem querer defender o nosso treinador Rodrigo Santana, ontem, assim, ele fez da forma errada, Thiago. Mas eu acho que ele tentou colocar um ataque mais leve, que foi o que aconteceu no jogo contra o Flamengo. A gente perdeu o Ricardo Oliveira, ele deixou à frente do Atlético ele mais leve. Ele tentou mais ou menos fazer a mesma coisa, porque naquele jogo ele adiantou o Casares. Mas com o Michael Bolt, eu acho que a opção não é o jogador. Dele, não é, mas assim... Tanto é que não surtiu efeito nenhum, né? A ideia dele não foi tão ruim. Agora, ele não teve peças ou não soube colocar a peça correta ali na posição. E na hora certa, né? E na hora certa. Eu acho que quando a gente vem falando de experiência de treinador, de cancha, a gente defende muito o Rodrigo Santana aqui, mas falta um pouco mais de atitude. Com o primeiro tempo daquele, ontem na Itatiaia eles falaram, gente, tem que avisar o Rodrigo Santana que ele pode fazer substituição no intervalo. Eu acho que é obrigação do treinador, vendo um primeiro tempo daquele horroroso, ele precisa sacudir o time ali. Ele precisa... ele contra o Palmeiras. Exatamente. A demora, ele espera tomar o gol para substituição. Então, Santana, se você estiver nos ouvindo aí, espero que esteja, eu acho que precisamos ter um pouco mais de atitude e atitude antes de acontecer o desastre, né? A gente precisa fazer o preventivo antes de fazer o corretivo. Então, se você conseguir trocar na hora certa,
a gente acha que vai ter um resultado mais assertivo. Pois é. E outra coisa que eu queria também falar aqui, que você falou sobre o diretor de futebol, né, o Rui Costa. Ô Thiago, vendo a situação do nosso rival hoje, não sei se você ficou sabendo aí que tá rolando um burburinho lá do Thiago Neves, né? Vários assuntos lá ligados ao time ao nosso rival. A gente deram até uma ontem, entrevista, né? Deram até uma entrevista com o É Henrique. isso que eu queria falar que tá falta. rebaixado. É isso que eu queria falar que falta aqui no Atlético. Falta o nosso diretor, a nossa diretoria também dar um pouquinho a cara a tapa, entende? Porque senão vira a casa da mãe Joana. Tudo que acontece, todo burburinho que acontece no Atlético, a diretoria não se pronuncia. E aí a imprensa fala o que quer, o torcedor aumenta onde quer também, e aí fica aquela casa da mãe Joana. Ontem no rival não. O pessoal da imprensa começou a falar, o Itaí foi lá na imprensa aqui, ó. Aqui não tá acontecendo isso não. E aí começou a bater o pau. Por mais que ele seja fanfarrão, falastrão, por mais que ele fale muito uma atitude correta. Pelo menos ele põe a cara a tapa e defende o time dele. Tá faltando isso no Atlético hoje. Um cara pra botar a cara a tapa, como a gente tinha o Calil na época, que o Calil também, na hora que o bicho pegava, ele ia pra coletiva também. Ia pra coletiva, falava um monte de coisa, às vezes falava besteira também, mas dava a cara a tapa. E hoje no Atlético tá faltando isso, porque eu vejo isso também no Alexandre do Palmeiras. Do Matos, Alexandre Matos, de futebol. Também é um diretor de futebol também que coloca a cara a tapa. E aí o Rui Costa calado, não fala nada, não contrata jogador nenhum. Ele até no começo, assim, no começo ele estava aparecendo bem, ele estava vindo. Só que agora, é lógico que a gente também tem que ter cuidado com a divulgação de algumas especulações para isso também não virar um problema a mais na hora de fechar. Mas é importante ter uma liderança, é importante você ter uma pessoa estando sempre ali à frente falando o que está acontecendo, porque o que você falou é interessante. A gente que acompanha as redes sociais, gente, o que eu leio de besteira, assim, da torcida, de alguma parte da imprensa, quando eu falo besteira, são notícias completamente infundadas, sem nenhum tipo de... Aqui a gente tem um cuidado de não falar uma coisa que a gente não sabe, ou que não tem uma fonte garantida, porque hoje as pessoas falam o que querem, né, sem o menor tipo de comprovação. Então, isso é uma coisa muito perigosa. Por isso que é importante ter isso que o Henry está falando, de ter uma pessoa pontuando e falando o que está acontecendo. Então, nisso, eu acho que também está faltando no Galo. Agora, alguns jogadores, Henry, que eu acho que a torcida deposita uma esperança, o Vinícius, por exemplo, foi... com os problemas que a gente vem tendo com o Casares. Como a gente está desesperado com essa questão da instabilidade emocional até do Casares, a gente acaba tentando pegar uma pessoa para ver se o cara supre aquela posição. É o mesmo caso do Guga. O Guga também aconteceu a mesma coisa, com o desespero de todo mundo. O Patrick, que o Patrick estava mal, mas ele não era o pior do time ali, nem de longe ele era o pior do time. Mas com o desespero que estava em cima, já colocou o Guga lá, e eu vou ser sincero, mesmo com o jogo do Flamengo, que nós conseguimos ganhar, que nós conseguimos ali ter no segundo tempo um jogo mais consistente, dava dó de ver o Guga defendendo. O Guga, e o Bruno Henrique pra cima dele ali, tanto no gol do Flamengo, cara, é completamente previsível. O Guga marcando é um desastre. Então a gente corre o risco de queimar um jogador promissor, um jogador que tem muita possibilidade de crescer, em função desse desespero nosso por carência de algumas posições, e você pode até queimar o jogador. Então o Patrick ontem, por exemplo, não foi bem, mesmo na lateral de esquerda, que ele estava desempenhando um bom papel. Ontem, cara, ele errou passes que eu fiquei assim, com medo. Falei assim, nossa senhora, Patrick sendo Patrick. Então ontem o time inteiro tava... eu acho que o destaque negativo foram os passes errados, hein? Eu nunca vi tanto passe errado. O Atlético não conseguia trocar 3, 4 passes sem errar e quebrar a jogada, e o time do Chile vinha para cima novamente. Então o Galo precisa realmente de liderança. E elenco, a gente mostrou a vulnerabilidade que hoje nós temos no time do Galo. Então acho que são os principais problemas a serem sanados no time do Atlético. Você tá falando aí com relação aos passes errados, o Atlético ontem errou 42 passes. Brincadeira. E o time... Em 300 errou 42 passes. Cara, é uma média muito alta, cara. É muito alto. E isso realmente justifica e mostra todos os nossos... as nossas dificuldades nesses jogos teoricamente simples. E tem um agravante, né, Henry? O que acontece? Nós temos o agravante do jogo, que vai ser o jogo de volta, que na Sul-Americana tem o gol qualificado. Ou seja, se eles vierem aqui e fizerem um gol por acidente, nós temos que fazer
3. Isso. Então o gol na Sul-Americana não está igual a Libertadores e a Copa do Brasil. O gol é qualificado na Sul-Americana. Então nós não podemos tomar gol de jeito nenhum aqui, porque se a gente toma um gol aqui, aí vira aquele outro desespero, né? Então a gente realmente precisa acertar esses pontos para poder ter êxito aí nesses campeonatos que vem pela frente aí desse ano. Eu quero levantar uma bola aqui, Thiago. Antes da gente falar do Jorge Jesus, quero falar do nosso treinador Rodrigo Santana. Eu, Thiago, sinceramente, é onde que eu acho que a gente tem que ter um treinador hoje para bater de frente com essa diretoria, porque eu acho inadmissível, na principal competição que a gente tem hoje, assim, é a competição que a gente tem que é mais real para a gente conquistar um título hoje, que é a Sul-Americana, a gente entrar com o time reserva. Então, assim, você acha, te fazer uma pergunta direta, você acha, sinceramente, que se fosse, por exemplo, o Mano Menezes, treinador do Atlético, ele teria entrado com o time reserva ontem para jogar lá no Chile? A não ser que a diretoria tivesse ou pedido ou desmerecido a competição. Mas você acha que uma diretoria hoje, por exemplo, se fosse cobrar do Mano Menezes, teria peito para virar para o Mano Menezes? Coloca o time reserva pra gente. Você acha que realmente o Mano Menezes, ele acataria esse pedido? É outra notícia que a gente não pode espalhar, mas o Mano Menezes manda no Cruzeiro hoje. Que dizem aí na imprensa paulista que até emprestando dinheiro pro Cruzeiro e tal. Mas aí o Itaí vai vir falar da série. Eu não vou, a gente tá brincando aqui, mas são notícias que a gente não sabe e não pode falar dessa forma, né? Mas de qualquer forma, eu acho que a diretoria do Atlético, ela tem que tomar muito cuidado para não refletir no treinador esse descaso com a competição. Eu acho que isso aconteceu um pouco e eu acho que poderia sim poupar um ou outro jogadores, mas não todos. Eu acho que o Atlético precisa de conjunto e independente da competição, a gente tem que ir com força máxima sempre que possível. Então ontem, antes do jogo, cara, nós não estamos aqui falando de desastre pronto, não. Não é só porque perdeu que nós estamos falando isso. Eu acho que não deveria ter ido com time misto. Acho que deveria ter ido com força máxima. Então, o Rodrigo Santana falou que estava indo com força máxima com um time misto. Santana, aquilo ali não é a nossa força máxima. A nossa força máxima são os titulares. Agora, se tiver um ou outro com um desgaste maior, tudo bem poupar, não tem problema. O Hever está com uma pequena fratura no nariz, né? Ele já tinha sido vetado para o jogo de ontem. Essa era uma baixa. Se na fisiologia eles identificassem alguma saturação muscular ou alguma coisa desse tipo, tudo bem. Mas todos os jogadores, não. O Casares, por exemplo, tinha que ter jogado ontem. O Casares precisa recuperar. Ele precisa recuperar tempo de jogo. Ele precisa jogar. Então ontem a decisão não foi acertada. Nós falamos isso ontem, acompanhando nosso amigo Beto Guerra também, né? Que também sempre falou Beto isso. Guerra. Um abraço pra ele. Aqui, né? Cara, Beto cara super bacana. Meu padrinho, na verdade, no canal, né? Poucas pessoas sabem, mas é um cara que a gente acompanha muito. Grande abraço ao Beto aí. Ontem eu vi a live dele, muito bacana. Nós vamos trazê-lo aqui. E o Beto sempre defendeu isso, né? Ele sempre defendeu de não usar time, não utilizar time reserva. Pô, uma competição internacional. Ou se a gente vai, vamos direito, vamos entrar para ganhar, né? Então, assim, eu acho que realmente a gente precisa rever algumas posições da diretoria, principalmente da diretoria. E aí falando da atualização do treinador, essa é uma notícia do Jorge Nicola, né? Ele falou que o Atlético fez uma proposta para o Jorge Jesus e o Jorge Jesus pediu uma semana para dar a resposta para o Atlético. Só que tem um entrave aí, Thiago, que é o seguinte, coisas positivas e coisas negativas. Positivo, ele veio para conhecer as instalações do Atlético, ficou bem impressionado. O time gostou bastante de tudo, né? Ficou bem impressionado, só que tem um problema. Lá no Al-Ahly, do Catar, né? O Jorge Jesus ganhava em torno de 3 milhões de reais. Aqui no Atlético, através do Ricardo Guimarães e o Menin, foram oferecidos para ele um contrato de 1 milhão de reais. Então isso aí que está pesando um pouquinho para a decisão do Jorge Jesus. E aí, quando fala de dinheiro é complicado mesmo, né, Thiago? No Independência, quando ele estava aqui acompanhado do Ricardo Guimarães, né? E o Menin. Estavam aqui, acredito eu, que são os aportes que a gente vai, né, possivelmente ter para poder trazer. Para pagar o salário dele. Mesmo porque não é de interesse nem do Ricardo Guimarães, nem do Menin, o Atlético entrar aí numa decrescente, porque eles têm dinheiro para receber do Atlético e muito, né? Então é de interesse deles que o Atlético sempre esteja brigando na prateleira de cima. Então, além de serem atleticanos, já provaram isso várias vezes, ajudam muito o Atlético, sempre ajudaram muito o Atlético, mas eles estavam ali junto com o treinador português para justamente
acredito eu, viabilizar essa contratação. Mas acredito que não é só de salário. Eu acho que o projeto também é uma coisa que os técnicos estão procurando não errarem, né? Não é só vir e pegarem o que está. Eles estão vendo nitidamente que o Atlético tem carências no elenco. Então, eles estão querendo trazer, além do staff deles, eles estão querendo trazer contratações pontuais, que geralmente são assertivas, né? Como foram as do Osório, que a gente falou no último programa. Só que são contratações que, se você somar, são contratações também caras, né, o Henry? Então, a diretoria, junto com o Rui Costa, vai ter que se esforçar bastante, porque são peças importantíssimas para a composição desse elenco atual. E falando de mais contratações, o Atlético está de olho aí no Trauco, lateral esquerdo do Flamengo. Notícia aí dada pelo Álvaro Damião, seu grande amigo, né? Álvaro Damião. Grande Álvaro, mandar um abraço. Também vai vir aqui o Álvaro, viu? Fazer com a gente. Já falei com ele, que é um cara que a gente tem muito carinho, muito respeito. E a todos da Itatiaia, que também a gente sempre segue. Então, um grande abraço para todos. E ele deve estar em breve aqui no programa com a gente, ajudando a fazer esse bate-bola, que é um cara que tem muita história para contar. O Álvaro é uma enciclopédia viva, né? Muito bacana. E o que você acha do Trauco pro Atlético? O peruano Trauco. É aquela velha questão, né, Henry? Alguns jogadores eles se destacam em alguns times e, dependendo do grupo, ele vai se destacar ou não, porque vai depender do grupo que ele tá. Quando você chega aqui com um time já montado, com um time já estruturado, é muito mais fácil o jogador desempenhar o seu melhor, né? Só que com um time do jeito que tá, o risco de um jogador vir e não aparecer tanto é muito grande. O que a gente precisa fazer é colocar conjunto no time que aqui está, né? Porque ainda você vê que tem times que estão bem à frente do Galo, não em jogadores só, mas nós que fomos no jogo do Palmeiras, a gente estava até comentando com o nosso diretor cruzeirense Gilberto, a diferença que é o conjunto do Palmeiras, como o time joga bem mais compactado, o time já tem uma estrutura coletiva melhor que o Galo, e a gente viu essa discrepância. Com relação ao Flamengo, o Galo foi muito mais na raça do que no conjunto, né? Foi uma coisa muito mais da camisa do que no próprio conjunto. Então a gente precisa pegar o nosso time principal e dar liga. E como é que a gente faz isso? Jogando. Aí a gente perde uma oportunidade dessa, igual ontem, que era a hora do time estar ali fazendo esse jogo e tentando, né, encaixar melhor ainda. Então a gente perdeu mais uma oportunidade de encaixar o time. Contra o Flamengo, queria até dar um pitaco aqui. Não foi só raça, não, Thiago. Foi muito na raça. Mas também o Rodrigo Santana não foi muito feliz. Porque no intervalo eu falei assim, bicho, se eu sou treinador do Atlético, eu tiraria o Ricardo Oliveira e colocaria um volante de marcação. Porque você anula o ataque do Flamengo e aí jogador a menos também, com o Ricardo Oliveira em campo, dá na mesma. Então jogamos na mesma. Porque, na verdade, o Flamengo não conseguiu mais chegar na área do Atlético, porque o Adilson deu uma sustentação defensiva ali muito expressiva, tanto que o Flamengo não chegou tocando bola. Todas as chegadas do Flamengo foi em jogo aéreo, ou seja, chuveirinho, que quando o time não consegue chegar na área tocando bola, ele faz o quê? Lança a bola dentro da área. E aí, foi o que aconteceu. Então, assim, Thiago, volta aqui a falar a mesma coisa que eu venho falando há muito tempo. Pra mim, Elias no Atlético não dá mais. Eu queria fazer um parênteses aqui. Meu sogro Paulo, que ele compactua com a sua opinião, ele falou que o segredo agora do Atlético é tirar o Elias todo jogo e o Atlético jogar com 10, que assim vai ganhar os jogos. Vai. Então, ou seja, ele falou que quando o Elias foi expulso, foi a melhor substituição que o Santana fez. Então ele falou, jogando com 10 sem o Elias, a gente tem muito mais possibilidade de ganhar os jogos. Não dá mais. E ele compactou com a sua opinião, né? Elias não marca ninguém, gente. Eu nunca vi um volante que não marca. Não tem muito... o Elias é meia. Um meia que não tem habilidade para chegar no ataque, um meia que não tem passe. A única coisa que o Elias tem de qualidade, a única coisa não, é uma boa qualidade. Não, ele é um bom jogador. Queimando o jogador nesse nível, não. Porque ele é um cara que ele chuta bem, tem uma finalização bacana. Mas pra ser titular absoluto do Atlético, Thiago, mas tá muito longe. E o pior, hein? Tá muito não longe. Justifica o salário que ele recebe. É o maior salário do Atlético. O salário que ele recebe, gente, é equiparado ao do Vitor, é equiparado ao do Hever. Eu não vou falar de valores, que igual eu te falei, eu preciso saber mais precisamente dessa fonte, mas o salário que ele ganha é igual ao do Hever e igual ao do Vitor. Ou seja, são jogadores que já têm uma história no Atlético, já tem... O Elias, ele não consegue justificar esse salário estando no Atlético. Então é um bom jogador. Se fosse a metade do salário, Thiago. Exatamente. Nem a metade do salário dele justifica. Pra mim, Elias joga pelo nome no Atlético há muito tempo e joga vive dos gols que ele faz também, né? Que faz gols e nisso ele tem qualidade. Que ele é um homem surpresa, né? Que ele aparece de trás, de hora ou outra ele acerta um chute e faz um gol, né? Nisso ele tem qualidade, mas muito pouco. Muito pouco pelo investimento, pelo salário, pela expectativa. Enfim. E aí, falando agora falando mais um pouquinho do nosso diretor de futebol, até falando de uma coisa positiva, o Atlético contratou um novo diretor da base, né?
que é o Júnior Chávari, que teve passagem por São Paulo e Grêmio, e lá revelou grandes jogadores. Você conhece o trabalho dele, Thiago? Não conheço, mas a base do São Paulo do Grêmio, ela é bem conhecida por revelar bons nomes e ter uma estrutura muito bacana, servindo até de modelo para alguns times do Brasil. Então, como ele participou desses dois times, a gente tem uma boa expectativa e que isso vai ser uma grande aquisição para o Atlético, né? A gente vai se aprofundar agora mais no trabalho dele, que realmente a gente não conhece, e quem sabe que a base, gente, é o segredo de tudo. Eu acho que cada vez mais isso está ficando mais evidente. Quem mais investir na base vai ter um futuro mais próspero. Então acho que a gente devia virar os nossos olhos para a nossa base, porque a gente tem muita coisa legal para garimpar. O Atlético sempre revelou excelentes nomes, então acho que a gente precisa realmente dar uma atenção especial para esse departamento do Atlético, que a gente às vezes esquece e traz jogadores de fora, emprestados, e esquece que a gente tem uma base mais rica do que a gente pensa. Então, alguns jogadores que estão no Atlético poderiam voltar e a gente aproveitar os meninos da base para a gente poder ter uma economia de dinheiro e possivelmente fazer boas negociações. Eu ia falar isso agora. Foi certo pro Atlético hoje mandar esses caras que estão com salário alto aí, que não estão nem entrando, embora, trazer 2, 3 jogadores para resolver o problema, e o resto a gente compõe com a base. A gente tem Daniel Penha, que é volante, que joga muita bola. Muito menino bom. Tem o Bruninho, tem o próprio Marquinhos também da base do Atlético, que é muito bom de bola, e não está tendo oportunidade. Por quê? Porque as oportunidades estão sendo dadas para esses jogadores aí que não merecem essas oportunidades. E aí, finalizando aí, né? A gente vai ter uma entrevista aqui hoje, né? Bacana, que nós vamos falar sobre esse troféu aqui, ó. Vou adiantar aqui a Eliane. A Eliane, que é uma... Gente, ela é ultramaratonista e ela é vencedora da corrida do Galo. Não, eu fiquei me perguntando o que é ultra, né, velho? Ultra, velho. Não, maratonista, eu já fiquei com cãibra. Ultramaratonista já pode chamar o SAMU aqui, porque não é pra qualquer uma, não. Então ela vai vir aqui com a gente fazer um bate-bola bem bacana, agradecendo ela pela presença, né? Falando um pouquinho da carreira deixando dela, aqui o troféu pra poder dar sorte aí pro Galo nessa sequência aí dos campeonatos que a gente tem pela frente. Vamos ver se ela inspira os jogadores, né? Porque ela é campeã, multicampeã. Vamos ver se ela inspira os nossos jogadores esse ano, né? E vamos saber dela também o que ela tá achando desse time do Atlético. Você tá gostando do time do Galo? E pelo visto ali, ela conhece, viu? Entende, porque a gente tá batendo papo, porque ela falando esse estudo aí, realmente. Ô, Thiago, o torcedor atleticano hoje tá muito bem informado, né? Tá. E não é puxando sardinha, não. A gente tem que falar que isso é muito por causa dos canais do Atlético, porque hoje a gente tem vários canais do Atlético e bons canais, tá? Eu venho falar pra todo mundo que, gente, não quero que assista só meu canal, não. Assiste vários canais, porque quanto mais vocês assistirem conteúdo do Atlético, mais você vai estar informado do Atlético. Porque o Beto Guerra, por exemplo, que você citou, que é um cara assim bacana demais, ele fala coisas que a gente não fala, né? Às vezes a gente fala mais ou menos o mesmo assunto, mas às vezes ele dá um detalhe que eu não dei, eu dou um detalhe que ele não dá. Tem também o Galo Tube lá, o Ricardo também, que também fala muito bem. Também dá um detalhe que eu não dou. O próprio Walter Saldanha, que grava comigo no canal, eu acredito também. Muitas vezes ele fala coisas assim que eu não sabia. Fala, pô, Walter, cara, pô, legal. Então, assim, gente, sempre aí assistindo conteúdos do Atlético, porque tem muita coisa boa pra vocês. E a Eliane vai vir pra cá? Vai, daqui a pouquinho ela já vai vir pra cá aqui. Vamos finalizar, porque ela já vai fazer, vai explicar pra gente aqui, ó, como é que foi esse troféu, como são as preparações, né? Como são os treinos. Daqui a pouquinho ela já vem pra cá. Bom, então conversando com a Eliane, então, primeiramente, Eliane, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Eu queria te perguntar, que você falasse pro pessoal um pouquinho de você, da sua carreira, né? Bom, meu nome é Eliane, eu sou corredora. Em primeiro lugar, eu sou atleticana, né? É isso que eu ia te perguntar, isso é importante, né? Qual time você torce? Tá atleticana, sou de Galo. coração? Ah, coisa boa. Sou Galo. E eu comecei na corrida há 10 anos atrás e sempre que eu peguei pódio, eu levava a bandeira do Galo. Olha que legal. E conheci a galera, a gente tem um grupo de corrida aí chamado chama Galo Runners, e a gente treina juntos e sempre que a gente pode colocar o Galo assim no lugar mais alto do pódio, para mim é uma alegria representar o Galo, tanto aqui no Brasil como fora. Olha que bacana. Legal, cara. E aí, vamos falar um pouquinho desse troféu aqui, ó, Corrida do Galo, né? Lembrando que ela agora vai gravar um canal no Noticioso agora só de corrida, não é isso, Eliane? Isso. Vocês vão gravar legal, aqui, gente, né? Por isso que eu falo, Muito se inscrevam no canal, É. porque o canal Noticioso não fala só do Atlético, tem vários assuntos. E aí você que gosta de esporte também, corrida, vai ter a Eliane aí falando pra vocês tudo sobre o assunto. Isso aí. E sobre esse troféu aí, Então, conta um pouquinho da história dele pra gente. Essa aqui foi minha segunda participação na Corrida do Galo, foi de 2015, onde, graças a Deus, eu consegui ser campeã dos 5 quilômetros. Para mim, como
torcedora do Galo é o troféu mais importante, assim, para mim. E todo ano, a gente sabe que tem a Corrida do Galo, geralmente, esse ano vai ser em agosto. E eu participo, já é o 4º troféu que eu tenho do Galo. E esse ano você participa também? Participo. E me fala um pouquinho, Eliana, dessa preparação. Quanto tempo antes você tem que se preparar? Como é que funciona a sua rotina de treinos, assim? Olha, eu participo de corridas curtas e corridas longas. Então, por isso que eu falo assim, eu sou ultramaratonista. Então, quando é uma corrida curta, é mais fácil você fazer uma preparação de 3 meses, você consegue disputar uma corrida de 5 quilômetros, assim, no meu caso, né? É mais fácil. Agora, quando é uma corrida longa, eu já participei de ultramaratona, já fui campeã de 150 quilômetros. A preparação, ela exige pelo menos 6 meses, né? É mais 150 quilômetros? 150 Thiago, ainda bem que ela falou no meu caso, porque no meu caso... Não, no meu caso, um quarteirão chamar o SAMU. E não dava. Mas aqui, Eliane, falando um pouquinho do Atlético, o que você está achando desse momento do Atlético aí? Você está gostando? Tem algum jogador seu de preferência? O que você pode falar pra gente hoje do Atlético com relação à sua esperança? Você acha que o Atlético esse ano consegue ganhar um título? Olha, eu vou falar mais assim, na questão da decepção do Atlético. Eu vi vocês falando sobre Elias, mas eu queria dar uma cornetadinha assim no Fábio Santos, que pra mim, infelizmente, eu não consigo ver futebol no Fábio Santos. Eu não sei o que ele apresenta no Atlético, que ainda consegue vestir nossa camisa. O Vinícius, para mim, também foi uma decepção. Está sendo uma decepção. Todo mundo esperava muito dele, verdade. O Jair, eu concordo com você que ainda tem futebol para mostrar. Mostrou, pelo menos, pelas partidas que ele jogou. Eu acompanho o Atlético sempre que posto, estou no estádio também. E eu espero, assim... Eu tinha uma esperança na Sul-Americana, mas pelo futebol que eu vi o Galo jogar ontem foi decepcionante. Foi mesmo. Ontem foi um jogo lastimável, né? Atípico demais, né? Não dá pra ter esperança ali. Eu acho que pecou demais em colocar o time reserva. Eu não esperava realmente que o Atlético fosse tão mal naquela partida. O empate, eu acho Ainda mais com um time tão limitado, né? E assim, um time com com pouca expressão no Chile, assim, né? Então, realmente foi um jogo que a gente ficou bem decepcionado por causa disso, né? O adversário nosso não era um adversário tarimbado, era um adversário que era a primeira competição internacional deles, né? Exatamente. Agora, ainda tem esperança no Atlético, no brasileiro. Eu tenho, assim, que o Atlético consiga, pelo fato de outras equipes aí que a gente vê como equipes fortes que estão disputando, voltando mais a Libertadores. Então, é a chance que a gente tem de começar, de continuar bem no brasileiro. Eu concordo com você. Eu acho que se o Atlético trouxer umas 4 peças aí... a gente consegue equilibrar. E pelo fato que ele falou, já tá muito certo que os outros times estão todos focados na Libertadores, dá de fato pra gente ganhar. Mas aí a gente precisa de contratações, né? E a Eliana não entende só de corrida, não. Você viu aí, cara? Entende bem. E aqui, vale ressaltar, a Eliana tava contando pra gente aqui antes da gente começar a gravar com ela, que o nome do filho dela é Guilherme, em homenagem ao Guilherme, o GGG. GGG. Guilherme Goleador Galã, antigo da Itatiaia, né? Itatiaia chamava ele de Guilherme Goleador Galã. Mas aí ela falou assim, mas aí depois virou uma decepção, né, Eliana? Depois do finalzinho... No final da carreira dele, ele decepcionou. No finalzinho, ele decepcionou um pouco. Mas ele trouxe muita coisa boa pro Atlético, né? Foi um dos maiores goleadores do Atlético, verdade, né? A gratidão nós temos que ter a gratidão com ele, com o Marques, né? Isso. Então, isso aí, realmente, gratidão é tudo. Então eu queria agradecer a Eliana pela participação, falar que a gente está muito feliz de ter recebido você aqui, porque assim, além de conhecer de futebol, ainda é uma profissional aí espetacular, então a gente vai estar grudadinho aqui nos programas que ela vai apresentar aqui no canal Noticioso, né? E leva a bandeira do Galo sempre pra onde vai, pro pódio, um lugar mais alto. Eu acho que ela podia deixar esse troféu aqui pra gente. Eu acho que ficou lindo. É uma coração, boa. É isso aí. Galo forte. O cinza do Galo até combinou com o cinza bacana. do fundo do painel, olha lá. Que bom. Ficou legal, né? Bom, mais uma vez, muito obrigado, Eliane. Seja muito bem-vinda. Obrigado, viu, Sucesso no novo programa. Vai dar tudo certo. Espero que a Eliane venha mais vezes aqui participar com a gente, porque uma voz feminina sempre é bom, né, Cara, é uma voz feminina e manda super bem. Eu acho que hoje a presença da mulher no campo, tanto acompanhando quanto jogando, né? Então, está aumentando cada vez mais. Então, é uma participação que a gente vai estar sempre tentando trazer para cá, porque eu acho que a voz feminina, ela tem o seu lugar, né? E faz a diferença. Faz a diferença. Bom, eu queria mais uma vez agradecer você que está em casa e assistindo até agora o nosso canal, o nosso programa. Falar assim que eu estou muito feliz com a participação de vocês. Pedir mais uma vez, não esqueça de curtir esse vídeo. Se inscreva no canal, acionando o sino de notificações para você ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente postar aqui no canal. E hoje, Gilberto, tem cola, hein?
Não, hoje não precisa mais. Não, tá com a camisa nova. Manto novo. Queria agradecer mais uma vez aqui meu amigo Thiago de Araújo pelo presente. A gente acabou cola, não tem esse problema mais não, né? Agora você tá agora com a acabou. camisa Todo nova. programa aqui, né, contando pro pessoal de casa, eu vi, meu escudo tava soltando. Ô Gilberto, dá uma cola. Ele passava cola. Acabou esse problema, né? Fita isolante, Isso né? aí. Enfim. Então agradecer o Thiago mais uma vez. Merece. Agradecer também você que tá em casa aí. Vamos ficando por aqui. Até a próxima aqui, ó. Tchau. Fui. Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!